Olá, boa tarde. O relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos deve apresentar o texto até o fim deste mês. Antes de ser votado, o assunto deve ser debatido em 2 sessões temáticas no plenário e outras 3 audiências públicas nas comissões. A primeira comissão a analisar a matéria é a de Assuntos Econômicos. O parecer deve ser votado até o final de maio, como prevê o relator, senador Ricardo Ferraço. Já foram apresentadas várias emendas ao projeto. A atual lei trabalhista, no seu conjunto, é de 1943. Foi feita para uma circunstância, uma conjuntura econômica e social que não está presente hoje mais na realidade brasileira. Então, o nosso desejo é fazer o debate, mas não é jamais procrastinar um tema tão importante como esse, que pode contribuir para a geração de emprego, para a geração de oportunidade. O texto que for aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos vai passar ainda pelas comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça. O governo tem pressa para aprovar a reforma trabalhista, mas a oposição pede mais debate. Na quarta-feira, as comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais fazem uma audiência pública sobre o tema. Ao todo, estão previstas 3 audiências nas comissões. Para o líder da minoria, essas audiências conjuntas têm o objetivo de acelerar a votação da reforma trabalhista. Não faz sentido que se faça uma audiência pública conjunta de 2 comissões. O objetivo aí é atropelar o processo, é não discutir o suficiente, tentar ganhar tempo para que a pressão popular não interfira, como vai interferir, nos votos dos senadores aqui. Para ampliar o debate, foram marcadas 2 sessões temáticas no plenário, com a participação de todos os senadores. A oposição tem que se preparar para debater a matéria. Se ela é conjunta, se não é conjunta, eu acho que não muda. O importante é ter um espaço de debate. E em vez de ser uma discussão numa comissão, que poucos participariam, porque as comissões têm poucos senadores perante a casa, nós estamos fazendo as audiências públicas no plenário exatamente para que todos possam participar. Se for o caso do Senado ter alguma proposta que melhore o texto, nós vamos fazê-lo. Se não for, nós iremos aprovar do jeito que veio. A Instituição Fiscal Independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de maio. O relatório é publicado todo mês e serve para avaliar a situação econômica do país e o resultado das finanças públicas. O Produto Interno Bruto, o PIB, indicador de crescimento do país, deverá ser de 0,46% este ano. Essa é a previsão dos economistas da Instituição Fiscal Independente, criada pelo Senado para avaliar a situação econômica e fiscal do país. Consequência, segundo eles, de uma recuperação econômica ainda pequena. Na nossa conta, só para lembrar, o superávit primário só seria gerado, quer dizer, a gente só sai do vermelho, lá em 2024 e 2025. O relatório deste mês também aponta que a margem fiscal, ou seja, o espaço para redução de despesas, é um desafio dos gestores para os próximos anos. A má notícia é que a margem fiscal é pequena e decrescente. Então, não adianta esperar grandes revoluções no gasto. Quer dizer, não vai dar para fazer de uma hora para outra, sem aprovar as reformas estruturais, um ajuste fiscal civilizado. O peso da reforma da Previdência na recuperação da economia e no cumprimento do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95 também foi avaliado pela instituição. Segundo os economistas da Instituição Fiscal Independente, a reforma da Previdência é essencial para que o teto de gastos públicos seja cumprido nos próximos anos. Eles apontam que, sem a reforma, o cumprimento do teto ficará inviabilizado a partir de 2020. Se a reforma não for aprovada, vai ser muito difícil cumprir o teto de gastos. Por que acontece isso? Porque as despesas previdenciárias tendem a ter um crescimento acelerado. Por uma razão simples, a população está envelhecendo, é algo positivo. Então a gente precisa ter um sistema previdenciário que dê conta de cobrir a necessidade de novas aposentadorias de maneira sustentável, de maneira consistente, de maneira saudável. A Instituição Fiscal Independente foi criada em novembro do ano passado. Ela é composta por 2 diretores e 3 analistas. Sua tarefa é dar transparência às finanças públicas, auxiliando na atividade parlamentar e informando a sociedade. Os impostos, taxas e contribuições que os brasileiros pagam foram tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os especialistas não economizaram palavras para definir o sistema tributário brasileiro. É um sistema obsoleto, complexo, regressivo, anticompetitividade, anti-emprego e ainda provoca desequilíbrios federativos. As distorções atrapalham as empresas e inibem o crescimento. Tem empresas no Brasil em que mais de 50% do patrimônio líquido está em matérias com litígio tributário. Mais de metade do valor da empresa está em disputa com o fisco em função de questões tributárias. Podemos falar, sem medo de errar, que no mínimo 10% de perda de PIB potencial em função das distorções do sistema tributário brasileiro. A carga de impostos prejudica os mais pobres e mantém a desigualdade. A nossa tributação sobre bens e serviços também ela é bastante carregada. Diferentemente de outros países que procuram justamente a tributação sobre renda, onde tem mais possibilidade de uma economia mais estável, de um componente aí de distribuição de carga, né, muito mais tranquila do que o que nós temos aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, cesta básica. Isso aqui é o consumo da cesta básica do PIS/COFINS por faixa de renda. Os mais pobres gastam 130 e poucos reais com a cesta básica do PIS/COFINS, os mais ricos gastam 400 reais por mês com a cesta básica. Embora em termos relativos a desoneração da cesta básica beneficie mais o pobre, em termos absolutos ela beneficia mais o rico. Significa o quê? Quando eu faço a desoneração da cesta básica, eu estou dando um benefício que é maior em termos absolutos para a família rica que para a família pobre. Do ponto de vista distributivo, seria muito mais eficiente se eu arrecadasse esse dinheiro e transferisse para as famílias pobres, ou mesmo transferisse por igual para todas as famílias brasileiras. O efeito distributivo seria maior do que eu fazer a desoneração da cesta básica. Cabe ao Senado avaliar o sistema tributário nacional. O senador Ricardo Ferraço foi encarregado de apresentar um relatório. Nós estamos com um sistema tributário de 1965, nós estamos com leis trabalhistas de 1943, e nós estamos imaginando que, dessa forma, nós vamos dar solução para os gravíssimos problemas do Estado brasileiro, sinalizando claramente uma frase que é histórica e que é muito boa, que o Brasil não é um país para amador. A Comissão de Meio Ambiente aprovou na manhã de hoje um pedido de informações ao Tribunal de Contas da União para instruir a votação do projeto que propõe moratória de 30 anos na construção de usinas nucleares no Brasil. Os senadores aprovaram também projeto que torna crime ambiental o derramamento de chorume no solo ou em recursos hídricos. As usinas nucleares de Angra 1 e 2 são responsáveis por 3% da energia elétrica brasileira. A construção de Angra 3 foi iniciada nos anos 80, mas foi interrompida por 23 anos, sendo retomada apenas em 2009. Em 2015, a obra foi paralisada novamente devido a irregularidades. Preocupado com os riscos da exploração da energia nuclear, o senador Cristóvão Buarque apresentou um projeto que suspende por 30 anos a construção desse tipo de usina no Brasil. Na pauta da reunião da Comissão de Meio Ambiente, o projeto recebeu parecer contrário do relator, mas o autor do projeto pediu o adiamento da votação do parecer e apresentou um pedido de informações ao Tribunal de Contas da União, aprovado pela comissão. Os senadores querem esclarecimentos sobre o grau de comprometimento das estruturas de Angra 3 diante das denúncias de irregularidades na obra. O presidente da Eletronuclear foi preso. Não é brincadeira prender o presidente da Eletronuclear, almirante da nossa Marinha. Não foram simples suspeitas. Esta constatação da propina é que permite uma suspeita. Se houve ou não relaxamento na segurança para tornar mais fácil a empresa vencedora ganhar a licitação. Os senadores aprovaram ainda um projeto que torna crime ambiental o derramamento de chorume no solo ou nos recursos hídricos. Como a matéria vai ainda para a CCJ, para prosseguimento de tramitação, eu creio que se tiver algum embaraço do aspecto de formalidade, o senador Cristóvão poderá, inclusive, fazê-lo a indicação para a Comissão de Constituição e Justiça.
apoio a projetos esportivos, dias e horários alternativos para candidatos a concurso e vestibular em razão de crença religiosa e diligências na BR-364. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Infraestrutura aprovou a realização de diligências no estado de Rondônia para verificar a real situação do percurso da BR-364 até a estrada peruana, carretera interoceânica, e também os projetos de infraestrutura a serem implantados na região. Já a Comissão de Educação aprovou o projeto que estende até 2025 a dedução de até 4% do imposto de renda devido pelas empresas de valores referentes a patrocínios ou doação a projetos desportivos e paradesportivos. Esses projetos terão que ser previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Também na reunião foi lido o relatório do projeto que prevê a realização de provas de concursos públicos e de vestibular em dias ou horários alternativos para candidatos impossibilitados de comparecer ao certame por motivos de liberdade de consciência e de crença religiosa. Ainda não há data para a votação do projeto. Dessa maneira, a medida se presta, especialmente a cobrir essa grave lacuna atinente à prestação alternativa indicada na Constituição, da qual o potencial candidato não poderá eximir-se. Eu sou contrário a esse projeto. Contrário a esse projeto, que eu acho que é uma exceção até que desnecessária. Imagina, todo concurso, aí chega lá, não, faço parte de religião tal, vê o cara nem faz, pode ser uma fenda, uma chave aberta até para fraude. O cara depois diz que é de religião tal, que a religião ampara ele, quem vai provar que ele tem a carteirinha que ele é da religião tal? Então pode até aí montar um esquema para fazer um grupo separado, esse grupo separado pode vir até, quem sabe, fraudar aí um concurso, uma coisa ou outra. Então acho que abre um precedente até desnecessário. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.